Direto para Brasília, a Câmara finalmente conclui a votação da reforma da Previdência e a matéria agora segue para o Senado. A informação do repórter Levi Guimarães. Concluiu toda a tramitação da reforma da Previdência na Casa. Após mais de 8 horas de votação, os deputados rejeitaram todos os 8 destaques que tentavam retirar trechos do texto base. A maioria deles desidrataria a reforma e diminuiria o impacto fiscal da proposta. Apesar de bastante arrastada, a sessão não teve surpresas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou o empenho dos colegas. Terceira votação, o maior quórum da história do processo legislativo da Câmara, mostra o comprometimento dos deputados com a votação e o resultado foi muito positivo. Acho que no segundo turno, uma conscientização maior em cada um dos destaques. No final da votação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi pessoalmente à Câmara cumprimentar o presidente da Casa. Encerrados os trabalhos, ele elogiou os deputados. Um excelente trabalho de coordenação pelo presidente Rodrigo Maia. E muito satisfeito, acho que é muito importante, muito feliz com o apoio na Câmara dos Deputados. O único destaque que gerava algum tipo de preocupação ao governo era o que tratava da pensão por morte. A emenda pedia a retirada do trecho que prevê a possibilidade de pagamento da pensão inferior a um salário mínimo, caso o beneficiário tenha outra fonte de renda formal. Porém, na última terça, o governo editou uma portaria garantindo que o valor do benefício não vai ser menor que o salário mínimo no caso de viúvas e dependentes com renda inferior ao piso. Um dos articuladores do acordo, o deputado Silas Câmara, do PSB, defendeu a portaria. E nós chegamos, senhor presidente, numa equação que ela é absolutamente justa e garante a permanência do benefício não apenas para o dia seguinte, mas para o futuro das pessoas que vão precisar usar esse benefício. Mesmo assim, a oposição insistiu no destaque. O PCdoB, autor da emenda supressiva, argumenta que uma portaria não dá segurança às viúvas por ser um instrumento revogável, como alega o deputado Orlando Silva. Que em tese garantiria esse benefício. Mas se garante, por que não apoia o destaque do PCdoB? Porque nós garantiríamos a proteção na Constituição, não na portaria de um secretário, não numa lei complementar. Amanhã muda o governo. Quem vai garantir esse acordo? Agora a reforma da Previdência começa a tramitar no Senado. Na outra casa, o processo é bem mais rápido. Passa apenas por uma comissão, a de Constituição e Justiça, e caso aprovada no colegiado, já pode ir ao plenário. A perspectiva é de que a PEC seja aprovada sem dificuldade pelos senadores até o final de setembro. Agora, em princípio, até na avaliação do próprio governo, entra uma fase mais fácil. Eles contam muito mais com a adesão dos senadores em relação à tramitação da reforma da Previdência. Talvez esse prazo de setembro seja tranquilo e se tira do caminho uma grande trava, uma grande situação de incerteza que nós temos desde o começo deste ano. Porque há quanto tempo se fala? Na verdade, não é nem do início deste ano. Este ano é porque marcou o começo de um novo governo também. Mas a ideia veio amadurecendo ao longo do governo Temer, só não foi adiante por causa do caso da JBS, já estava pronta para ser votada uma reforma da Previdência e agora se obtém um resultado até superior ao que se esperava. Nós tínhamos o próprio mercado financeiro, analistas, consultores trabalhando com uma economia de gastos inferior a essa que vai ser garantida. Isso não quer dizer que o governo vai ficar numa situação muito tranquila financeiramente, ele vai continuar lidando com imensos déficits das contas públicas, vai ter de promover reforma administrativa, reduzir gastos, reforçar o caixa através de aumento de receita, com concessões, com privatizações, diminuição do tamanho do Estado, porque do jeito que está, vai continuar trabalhando no vermelho. Só que diminui o tamanho do rombo e o potencial explosivo que se tinha sem a reforma da Previdência. Então isso mexe com a avaliação de risco do país, mexe com a condição de se ter mais investimentos no que depende da confiança. Não é? Então aí o governo pode trabalhar outras frentes, outras reformas, tem a questão da reforma tributária, outras medidas como a MP da Liberdade Econômica que vão dar suporte a uma retomada mais firme do crescimento, que também não vai acontecer agora. Então é preciso ter em mente que a agenda econômica está avançando, mas isso não significa que vai mudar a chave de uma hora para outra, o governo vai começar a trabalhar com as contas no azul ou que a economia possa deslanchar com muita rapidez. Exatamente.
Nesse caso, é preciso não só fazer essa reforma, a reforma é importante, porque a reforma, assim, é importante para resolver um problema circunstancial, que é o problema do sistema agora. É uma troca de balão de oxigênio por um balão de oxigênio melhor e mais novo. De qualquer forma, isso não resolve o problema do sistema previdenciário. O sistema previdenciário exige, de tempos em tempos, algum tipo de reforma, e é por isso que é necessário já discutir outras alternativas ao atual sistema. Como a Denise falou, outras medidas têm que ser feitas, porque só reformar a Previdência não vai resolver o problema, inclusive do ponto de vista das contas do governo. É preciso reduzir o tamanho do Estado, é preciso fazer uma série de reformas e medidas, inclusive para destravar a economia. Agora, essa matéria vai para o Senado, a reforma vai para o Senado, e os senadores terão uma responsabilidade muito grande. Duas, basicamente. A primeira, não descaracterizar a reforma, essa sendo a medida principal, e outra é, aí sim, uma discussão importante se vai inserir ou não os estados e municípios nessa reforma. E esse talvez seja o maior ponto de debate nessa avaliação pelo Senado.